TV Shalom. Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu sou Hildomar e eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você hoje aqui. Eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o que é isso, quem pode receber e quando se deve receber. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu quero que você deixe aqui no comentário. Você vai me dizer quem pode receber, quando se deve receber, e você vai me dizer na sua opinião também o que é isso, se você acredita nisso. Em Atos capítulo 2, a gente precisa notar que está havendo um derramar do Espírito e uma manifestação de poder, aonde eles falam em línguas. O texto diz no versículo 4 que eles falavam em línguas conforme o poder do Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a gente nota que ali é o ato exato onde o Espírito Santo está batizando esses crentes nele mesmo. Isso é uma promessa de Deus. Joel capítulo 2, o Senhor disse que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Você entende isso? Só que tem algo que tem que ser bem diferenciado aqui. Na verdade, a gente tem uma crença errada. As pessoas acreditam que aquele que não é batizado com o Espírito Santo ainda não tem o Espírito Santo, e isso não é verdade. Jesus nunca falou sobre isso. Nós temos que entender o contexto e uma chave. Existe uma chave que vai diferenciar uma coisa de outra. Em João capítulo 14, Jesus disse o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, que habita convosco, por isso vocês conhecem ele, mas agora ele estará em vós. Essa expressão em vós aponta para a ideia de que o Espírito vai estar dentro dos discípulos, que ele agora vai morar nos discípulos, para cumprir a profecia de Ezequiel. Se não me engano, no capítulo de número 28, ele vai dizer que seria derramado dentro de nosso coração o Espírito de Deus, que o Senhor colocaria dentro de nós o seu Espírito para morar no nosso coração, para morar dentro de nós. Essa é uma experiência. Hildomar, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer em João capítulo 20, versículo de número 22. A palavra diz que Jesus vai chegar para os discípulos, ele traspassa a parede, diz: Shalom seja convosco, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Então perceba que naquele momento, se Jesus está dando o Espírito Santo naquela hora, é óbvio que eles acabaram de receber o Espírito Santo naquela hora. Não houve nenhuma manifestação, ninguém falou em outras línguas, simplesmente o Espírito dos discípulos haviam acabado de ressuscitar. Eles tinham acabado naquele momento de transicionar de um lugar de pecado agora para um lugar de justiça. Eles nasceram de novo, eles nasceram de Deus. O novo nascimento só se dá a partir do momento em que o Espírito de Deus vem morar junto com o Espírito do homem dentro do nosso corpo. Então, nesse momento se cumpre João capítulo 14, o Espírito de Deus vindo morar em nós. João capítulo 20, versículo 22, precede, registra um episódio anterior ao livro de Atos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que Jesus olha para os discípulos e libera a seguinte frase: ninguém sai de Jerusalém até que vocês recebam sobre vós o Espírito Santo, e revestido vocês sejam do poder do alto. Observe agora que é aqui que nasce uma possível contradição que na verdade não existe. Não é uma contradição, porque Jesus está dizendo que o Espírito Santo virá sobre eles e não está em ou dentro deles. É aí que está a diferença dessas duas manifestações, essas duas operações do Espírito. O Espírito em nós é o ato do novo nascimento, o Espírito de Deus vindo morar dentro de mim quando eu aceito a Jesus. Quando eu estou nascendo de novo, eu tenho o Espírito Santo, que se cumpre em João 20, 22.
Mas há uma outra experiência, que é o revestimento de poder, que agora é o Espírito sobre nós, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, novo nascimento, conversão, é o Espírito vindo morar dentro do homem. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder e é o Espírito de Deus sobre o homem. Entende? Então, note uma coisa: o fato de você ter o Espírito dentro não garante que você tenha o Espírito sobre, porque o Espírito dentro é uma coisa e o Espírito de Deus sobre é outra coisa. Os discípulos vão ter duas experiências com o Espírito Santo. Pode ler na sua Bíblia aí agora. João capítulo 20, versículo 22. O Espírito vem e não tem nenhuma manifestação, porque é um trabalhar interior. É mudança de caráter. Atos capítulo 2. O Espírito agora se manifesta sobre eles. E eles falam em línguas. E eles veem línguas repartidas como que de fogo. Existe um barulho de tempestade. Então note que é essa a diferença que existe. Do mesmo Espírito Santo, da mesma pessoa, mas são duas evidências, dois acontecimentos, são duas manifestações diferentes, ok? A pergunta que não quer calar é: Hildomar, isso é para todo mundo? É para todo mundo. Hildomar, quando é que eu devo receber isso? Biblicamente falando, vou falar muito sério com você aqui agora. Biblicamente falando, é para você receber no ato da conversão. É sério? Muito sério. Em Atos capítulo de número 6, 7 e até o 8 ali, na verdade é mais precisamente Atos 8, a palavra de Deus diz que assim que Filipe pregou e Samaria se converteu, desceram Pedro e João para Samaria, para que impondo as mãos sobre eles, o Espírito viesse sobre eles. Por que sobre? Porque dentro eles já tinham por quê? Porque já tinham aceitado a Jesus. Só que agora os apóstolos vão impor as mãos sobre eles para que eles recebam o Espírito sobre. É um revestimento de poder. Assim que se converteram. Entende isso? Você observa isso em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Pedro está pregando e o Espírito de Deus veio sobre Cornélio e os da sua casa. E todos começaram a falar em línguas, que é a evidência primária do batismo com o Espírito Santo. Observe que Deus, o Espírito Santo, está batizando Cornélio e todos que estão naquela casa, que não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda, exatamente no ato em que eles creram no coração que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então, se Jesus batizou aqueles crentes no ato da conversão, por que é que você tem tanto tempo de crente e não fala em línguas ainda? E não foi batizado com o Espírito Santo ainda? Outra coisa, Atos 19, Paulo faz uma pergunta muito interessante. Olha a pergunta de Paulo: vocês receberam o dom do Espírito Santo quando crestes? Esse quando crestes é quando vocês nasceram de novo, vocês foram batizados no Espírito Santo? Porque, na perspectiva bíblica dos apóstolos, da doutrina de Cristo que eles carregavam, o batismo com o Espírito Santo é para acontecer no ato da conversão, no ato em que a pessoa está nascendo de novo ali, já é para a gente impor as mãos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Então, você que está me ouvindo aí agora, pode: ah, Hildomar, eu tenho muito tempo de crente e não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Você pode se trancar no seu quarto agora, colocar o louvor que você ouve, o fundo musical que você ouve, ou sem fundo musical e sem música, e começar a orar a Deus e pedir a Ele: Senhor, me batiza com Teu Espírito, me batiza com Teu Espírito, e Ele vai te batizar. Você vai falar em línguas, ou as línguas vão sair simplesmente porque você explodiu ali no poder de Deus, ou você vai sentir uma leve vontade de falar em línguas, um poder te impelindo de dentro para fora, para que você fale, uma vontade, um desejo de falar. E vou lhe dar uma dica: não é da sua mente, não é coisa da sua carne, você não vai estar imitando ninguém, que são coisas que vêm na mente. Sempre que eu converso com pessoas, elas dizem isso: ah, é coisa de minha mente, eu tenho medo de estar imitando alguém, coisa e tal. Não, é do Espírito, e você precisa falar para que se evidencie esse batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Eu volto aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com você. Beijo no coração. Tamo junto. É nóis.
TV Shalom.